Tá ao vivo. Boa noite. Tem alguém do lado daí? Já tá juntando. Pessoal, eu quero comentar esse último episódio do golpe, o último capítulo, golpe paraguaio. Pode falar, Edu, tá ao vivo. Não, eu tô esperando aqui eu acho que não tem ninguém ainda. Agora começou, eu acho. 6. Pessoal, boa noite. Vai. O pessoal tá me trollando aqui, porque eu não sou muito atinado com a tecnologia, mas o assunto é sério. Eu estou muito triste aí com esse dia de hoje de ter que comentar que começou o último capítulo do golpe. E esse capítulo que eu escrevi há poucos dias, ele seria a prisão, a trama para prender o ex-presidente Lula, ou pelo menos para torná-lo inelegível em 2014. Eu acabei de publicar um post que eu recomendo que vocês leiam, que ele diz o seguinte: se o Lula se a gente levar a sério o que disseram os procuradores da Lava Jato, eu acho que o Lula tem que ser condenado, sim. Ele tem que ser condenado por incompetência, porque, segundo os próprios procuradores da Lava Jato, o esquema de propinas que o Lula teria chefiado é um esquema que envolve 42 bilhões de reais, 42 bilhões de reais, e teria rendido 6 bilhões de reais de propina, 6 bilhões de reais. Muito bem, o Lula é o chefão, e o chefão ganhou um apartamentinho no Guarujá de 200 metros quadrados. Tem um cabra aqui na minha frente que ele tem um apartamento maior que o do Lula, entendeu? Só que ele é do PSDB, então ele pode ficar tranquilo, né? Ele é Eduardo também, chama o cara. Ele tá naquela foto lá que eu postei da equipe aqui da campanha. Então, o que acontece? Um apartamento de 200 metros quadrados, que vale cerca de 1,5 milhão, né? E um sítio em Atibaia que vale 800 mil. E tem o pedalinho da Dona Marisa também, que vale. Quanto vale o pedalinho mesmo? O pedalinho da Dona Marisa? Pedalinho, uns 4 pau, 5, não sei. O quê? 4 mil reais um pedalinho? Não, R$1.000. O barquinho de lata eu sei que é 3,5. O barquinho é 3.500 reais. Poxa, mas esse Lula é incompetente. Vamos combinar, gente. Esse Lula é incompetente. O cara rouba 42 bilhões de reais e lucra um pedalinho. Um pedalinho não, um sítiozinho, um pedalinho, um barquinho e um apartamentinho no Guarujá. Bom, primeiramente vocês desculpem, boa noite a todo mundo, a Dália Medeiros, boa noite, Verônica, França, a companhia está desesperada, o Edson Luiz Stink não falha, destruir nossa economia, nossa democracia é pouco, querem colocar fogo no Brasil e não irão conseguir, nós vamos lutar. Ítala Celda, parte nojenta do golpe. Conceição Maciel, tem que ir para cima deles, apontar o dedo na cara desses fascistas. A Lilian Deise está dizendo que o pedalinho custa no máximo 2 mil. Você está mal informada sobre pedalinho. Não, Mercado Livre, um pedalinho tá 2.700. Então, a Lilian Deise está dizendo que custa 2 mil. É um pedalinho de cisne, tá? A Ana Luísa Fitz, tu é a nossa voz, Lula é um incompetente. Daniel Varginac, boa noite, Daniele Varginac, Daniel Lopes, Sandra Maia, que tristeza, não podemos esmorecer. Mauro Oliveira está assistindo. Olha, pessoal, boa noite, Leandro, Sérgio, boa noite. O pessoal está vindo bastante aí para conversar. Eu não vou ficar muito tempo não vou ficar tomando muito tempo de vocês. Eu só queria manifestar aqui
a minha indignação, a minha tristeza com um espetáculo desse porte. A nossa companheira Meire aqui, ela estava dizendo o seguinte: olha, eles fazem um espetáculo que dura o dia inteirinho contra o presidente Lula e depois colocam uma fala de 15 minutos do advogado dele. Ou seja, o Lula foi apontado à execração pública por uma denúncia torta do Ministério Público. O pedalinho e o sítiozinho e o apartamentinho não os autorizam a dizer que o Lula é chefe máximo de qualquer coisa. Se fosse comprovada a posse dessas propriedades, ainda assim o Lula não era mais um agente público. Não apresentaram nenhuma prova diante de uma afirmação absurda de que o Lula seria o chefe máximo do golpe. Isso é muito grave. O Lula não foi condenado, mas o estardalhaço que está sendo feito desde o final de semana, com a capa da Isto É, com matérias nos portais, condenando o presidente, o ex-presidente da República, sem julgamento, sem juiz, sem júri, transmitindo repórteres perguntando ou sugerindo a prisão do ex-presidente. Gente, eu estou estarrecido. O Brasil virou uma ditadura, acabou. Sabe, acabou. O Brasil não é mais uma democracia, porque aqui não se tem mais presunção da inocência. O direito ocidental, a base do direito ocidental é o princípio da inocência até prova em contrário. Será que um homem com uma trajetória de vida ilibada como o Lula, ele não tem direito a um julgamento justo? Pelo menos, não tem direito ao contraditório. O Lula, a essas alturas, ele está sendo condenado irremediavelmente de norte a sul do país. Esse homem, aquele fanático religioso, com o nome de Cavaleiro da Távola Redonda lá, D'Artagnan, Três Mosqueteiros, eu não sei. Sabe, o sujeito ele se investe de uma ira santa e de um messianismo ridículo, messianismo de fancaria, para condenar o presidente Lula, e ainda diz assim na televisão: não estamos julgando a ideologia do PT ou quantas pessoas o Lula tirou da miséria. Nós estamos julgando que ele é o chefe do Petrolão, de um esquema de 42 bilhões de reais, e nós estamos afirmando isso porque a parte dele nesse roubo gigantesco foram 2 milhões de reais. Pouco mais de 2 milhões de reais, que é o preço desses bens. É isso que eles vão apresentar como prova de que o Lula chefiou um esquema de 42 bilhões de reais? E nós vamos todos ficar assistindo essa barbaridade, quietos. Aqui, nós não vamos para a rua? Nós vamos ver a democracia ser pisoteada desse jeito? Eu não suporto mais. E tem, Edu, só a Meire está falando comigo. Eles trouxeram, inclusive, o mensalão, não como para dizer que o Lula participou, sim, mas para dizer que tudo é um grande quebra-cabeça, ou seja, trazer... aí a Meire está dizendo aqui o seguinte, que eles trouxeram o mensalão para essa equação, querendo dizer que tudo é um quebra-cabeça. Então o Lula montou esse esquema gigantesco. Gente, olha, o PT está no poder, ficou no poder de 1º de janeiro de 2003 a abril de 2016. Foram mais de 13 anos. O povo brasileiro votou 4 vezes consecutivas no PT por causa do presidente Lula. Pelo aval que ele deu à presidente Dilma, mas mais do que isso, por aqueles tantos que ele tirou da miséria, por aqueles tantos aos quais ele deu dignidade, e aquilo que ele fez pelo povo brasileiro é válido sim, é importante sim, porque essas pessoas, elas
eu tenho certeza que se fossem perguntadas, elas iriam querer dizer, por tudo que o presidente Lula fez por mim, nós achamos que ele tem, sim, o direito de ser, no mínimo, julgado antes de sofrer uma condenação como que esses irresponsáveis da Lava Jato promoveram hoje. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado da imprensa que eu tenho no Brasil. Eu confesso a vocês que eu estou eu estou muito triste, eu estou um pouco emocionado com tudo que está acontecendo, entendeu? E eu não esperava que acontecesse isso no Brasil. Lê o que o Matusalém escreveu. Sabe, eu não esperava que acontecesse isso no Brasil a essas alturas do campeonato, porque Lê o comentário do Matusalém. o Matusalém, a Meire está me passando, o Matusalém de Freitas diz que os crápulas começaram a testar os limites da justiça na P470 e viram que estupro às leis não tinha oposição. Então vamos mais e assim estamos. Pois é, Matusalém, leitor, companheiro aí, olha só, não adianta eu ficar 2 horas aqui falando, vociferando com vocês, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, eu acho que o Brasil não merecia isso, não merecia a violação da democracia, a destituição de uma presidente da República sem provas. Eu estava relendo hoje um editorial do jornal El País, intitulado Golpe Bajo em Brasil, onde eles dizem do prejuízo que vai ser para as nossas instituições todo esse golpe que foi desfechado contra a presidente Dilma e agora o capítulo final desse golpe, como eu escrevi alguns dias atrás no blog, contra o presidente Lula. Isso que eles fizeram hoje é o começo do capítulo final do golpe paraguaio que eles aplicaram no Brasil. Esse editorial do El País, ele alude a uma quebra de contrato que aconteceu, diante da qual, pessoal, todos os outros contratos do país eles estão sujeitos à ruptura. Por quê? Porque o contrato democrático da eleição de um presidente, ele é um contrato social. Fica acordado entre as partes, povo, poder público, instituições, que um líder político vai ser eleito e vai ser respeitado o resultado dessa eleição. E que outro líder político somente ascenderá ao poder a partir do momento que o povo se manifestar novamente nas urnas. Esse contrato social foi quebrado no Brasil, com a destituição ilegal da presidente Dilma, e a nossa democracia está sendo pisoteada nesta quarta-feira triste, está sendo pisoteada por um bando de responsáveis que na eleição de 2014, eu estava vendo o delegado Igor Romário de Paula, aquele de barba, no meio daqueles procuradores. Eu postei no artigo que está no blog da Cidadania, eu peço que vocês leiam esse artigo quando sair daqui e divulguem esse artigo quando eu terminar aqui. E está lá as coisas que ditas pelo delegado Igor Romário de Paula e outros membros da Lava Jato que estavam por ali também, a favor da candidatura do Aécio Neves e contra o presidente Lula. Insultando o presidente Lula, chamando o presidente Lula de anta, sabe, ridicularizando com frases machistas a presidente Dilma Rousseff. É notícia do Estadão, eu não inventei nada. Tá? O advogado do presidente Lula falou, esses senhores que estavam aí na Globo News posando de heróis da democracia, eles estavam fazendo campanha eleitoral para o Aécio Neves em 2014. Gente... Seria bom eles se candidatarem, né? Eles deviam se candidatar. A Meire está fazendo uma sugestão, candidatem esses senhores. Candidatem esses senhores. Não é? Disputem eleição. Agora não queiram usar o presidente Lula como escada. Não queiram usar o presidente Lula como escada. O presidente Lula merece respeito. Olha, se um dia eu descobrir que o presidente Lula
fez uma coisa mesmo errada, eu vou ser o primeiro a ficar, sabe, chateado, mas eu não me convenço disso. Não é porque eu estou filiado ao PCdoB, porque eu sou candidato a vereador de São Paulo, não é por nada disso, não é por nada disso. Eu sou um homem, olha, em 2008, quando a Marta Suplicy questionou a sexualidade do prefeito, do então prefeito Gilberto Kassab, usando preconceito, mais uma vez sendo traíra e contra o Kassab, para ganhar uma eleição, mostrando já naquela época que ela é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa para ganhar uma eleição, eu escrevi um post no blog da Cidadania em defesa do Gilberto Kassab. Eu não gosto do Gilberto Kassab. O governo dele foi um desastre. Os partidos que ele foi filiado são um desastre. O Kassab é um desastre como político, como homem público. Só que a sexualidade do Kassab é problema do Kassab. E a Marta Suplicy teve essa coragem de fazer isso. Então eu, em plena campanha eleitoral de 2008, eu falei, olha, estou fora. Estou desembarcando aqui da campanha do PT, da Marta Suplicy, porque eu não vou participar de uma campanha que usa a homofobia, que usa o preconceito para vencer. Muito bem. Eu não posso admitir, se o presidente Lula um dia alguém provar a culpa dele, porque essa culpa não está nem perto, nem sonha em ser provada com aquilo que eles divulgaram hoje. Se isso um dia acontecer, eu vou reconhecer. Eu vou ser o primeiro a falar, nossa, que decepção, estou decepcionado, gente, espero aí, sabe, que tudo se resolva, mas eu estou fora, não defendo mais. Mas eu digo para vocês com pureza d'alma, pelo amor de Deus, eles não apresentaram nada contra o Lula para fazer as afirmações que eles fizeram. Só ódio. Sabe, o pessoal que está aqui comigo, o Felipe, o Eduardo, a Meire, o Éder, estão todos assim... desalentados como eu, estamos todos desalentados e como todos vocês, eu tenho certeza, estão desalentados com o circo que foi essa coletiva da dita força-tarefa da Lava Jato, tá? Que não foi nada mais, nada menos do que aquilo que o presidente Lula me disse na semana passada que iria acontecer. Vocês sabem, eu coloquei foto aí no Facebook, eu estive com o presidente Lula, conversei uns 15 minutos com ele, e ele falou, Eduardo, para mim, eu tenho certeza do que vão fazer. Eles vão querer impedir de disputar a eleição em 2018. Por quê? Porque até 2018, o Temer vai fazer tanta maldade, o Temer vai ferrar tanto o povo brasileiro, mas tanto o povo brasileiro, que o povo vai bradar nas ruas pelo presidente Lula, vai pedir o presidente Lula nas ruas. Então, gente, evidentemente que eles não podem aceitar. Se eles foram capazes de derrubar um governo, de paralisar um país por quase 2 anos, de sabotar a economia brasileira, de provocar fome, de provocar desemprego, de provocar dramas sociais imensuráveis nesse país, para atingir o objetivo de tirar o presidente Lula e de tirar o PT do poder e de derrubar a presidente Dilma da forma como a derrubaram, vocês acham que eles iam hesitar em fazer o que eles estão fazendo com o presidente Lula? Pelo amor de Deus, deixa eu só ler um pouquinho aqui as coisas que as pessoas estão falando. Simone, milhares de canalhas, assina embaixo, fora Temer, Antônio Tadeu, já está na hora de irmos para as ruas, eu concordo, em defesa do presidente Lula. O Jornal Nacional diz a Priscila vai adorar. Está tudo combinado, gente. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Em fevereiro deste ano, eu recebi de uma fonte informação que toda a imprensa de São Paulo e do Rio já tinha sido informada com 10 dias de antecedência quase sobre a condução coercitiva do presidente Lula, busca e apreensão, tudo aquilo que eles fizeram em 4 de março.
era para ser feito dia 29 ou 30 de março, segunda ou terça de fevereiro, perdão. Ia ser na primeiro dia da semana, segunda ou terça-feira, e acabou acontecendo na sexta operação, porque eu já tinha a informação e eu divulguei no blog. Esse senhor, o Igor Romário de Paula, que estava lá na audiência, ele disse que ia mandar prender e depois processar o blogueiro que deu aquelas informações, no caso eu, só que eles acabaram não fazendo nada disso, porque quem vazou foi eles, e quem vazou foram eles, vazaram para toda a imprensa de São Paulo, do Rio, Globo, Folha, Estadão, Veja e tudo aquilo ali. Eles chamam essa imprensa de imprensa simpatizante, é assim que eles chamam. E eles já tinham feito tudo em comum acordo com a grande imprensa. E o que aconteceu hoje, vocês veem que está tudo planejado. Todo farto material que foi publicado. Atentem, vocês peguem os blogs, vocês peguem vocês peguem os portais da grande mídia e vocês vão ver que as matérias são matérias longas, que ficaram prontas assim. Vocês acham que aquelas matérias são produzidas no decorrer da entrevista? Aquelas matérias já estavam prontas na semana passada. Tudo o que aconteceu hoje, quem conhece jornalismo, eu falo aí com os meus amigos, Paulo Henrique Amorim, Nassif, Azenha, Rovai, todos eles aí, eles sabem, os blogueiros que são jornalistas experientes, perguntei para qualquer um deles, essas matérias, com a complexidade dessas matérias que foram divulgadas hoje, isso já estava pronto há muito tempo. Gente, já estava pronto há muito tempo, estava tudo preparado, está tudo dominado. E nós aqui, povo, sendo esbofeteados com uma violação, esbofeteados e ameaçados. Tem uma frase de Montesquieu que eu gosto muito, viu, Xará? Que é a seguinte: a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos. Então eu me sinto ameaçado, sinta-se você também ameaçado pelo que eles fizeram hoje. Eu acho muito grave, eu estou muito triste com o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que nós precisamos reagir. Eu acho que a sociedade tem que reagir dentro da lei, de forma pacífica, tá certo? Mas nós temos que exigir que seja dado a um homem da estatura do presidente Lula o direito de defesa e o direito de não ser condenado, como ele vai ser no Jornal Nacional hoje, como ele vai ser nas revistas semanais do fim de semana, o direito de não ser condenado antes de um julgamento e que apresentem provas contra ele. Isso é uma exigência que um Estado democrático de direito, que uma sociedade civilizada deve exigir das autoridades. Então eu vou ler um pouquinho o que tem aqui. Antônio Oliveira, que país é esse? Esperar mais o quê? Coisas terríveis, viu? Edmilson, mais outro golpe. Maria das Graças Piccolo, se o povo sem medo não invadir e ocupar, e a grande... Olha, eu quero dizer o seguinte, eu acho que tudo tem que ser feito dentro da lei. Não é porque eles violam a lei que nós vamos violar a lei. Nós estamos do lado da lei. Quem está fora da lei são aqueles que estão querendo fazer linchamentos, promover linchamento da honra de um homem que tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Juliana Paiva, Eduardo, como rebater politicamente quem fala de frente ampla da esquerda em 2018 como se fosse sinônimo de juntar os 3% do PSOL com 0,5% do PCB e PSU? Olha, tem muita gente vendo em tudo que está acontecendo no Brasil uma oportunidade eleitoral. Eu vejo tudo que está acontecendo no Brasil como uma ameaça à democracia. Nós não temos que fazer cálculo eleitoral para 2018, nós temos que impedir que a democracia, que o que resta da democracia no Brasil seja destruído. Maria Dirce Cordeiro, ocupem a Globo, já estava tudo armado. Mas ninguém vai ocupar a Globo, minha companheira. Ninguém vai ocupar a Globo. Nós temos que ocupar as ruas, porque é nosso direito. E vamos para frente da Globo, vamos bradar lá na frente da Globo. Nem vou assistir o Jornal Nacional de hoje. Lourdes Soares da Silva, nem vou assistir o Jornal Nacional hoje. Eu costumo dizer o seguinte, Lourdes. É assim.
Problemas não desaparecem. Não basta a gente, não adianta você olhar para o lado, eu não vou olhar que o problema vai... Não é, o problema está lá, eles têm força, nós temos que reagir. Não adianta, nós temos que ter coragem. É duro, eu também não quero assistir o Jornal Nacional hoje, porque eu vou ficar mortificado, vou ficar revoltado, mas isso vai me manter forte e predisposto a lutar pela democracia. Justiça tendenciosa, entreguista, coitado do povo brasileiro, concordo, Antônia Oliveira. Ariosto Cunha entrou, Valquíria, Fátima Gomes, Rua já, Valquíria. Mário Mendonça, o que Lula foi fazer na posse de Carmen Lúcia? O Lula é uma figura pública, ele indicou a Carmen Lúcia. Eu acho que o Lula é um ex-presidente, ele é um prócer da República. Eu acho que ele tem sim que participar, ele não é um criminoso, ele não, sabe, ele tem que participar assim, de quantas cerimônias públicas forem. Edinaldo Souza, isso mesmo. Priscila Pressoto, quer paredão para todos, eu quero justiça para todos, Priscila. Laura Bezerra, realmente é muito triste e vergonhoso um país ser jogado no lixo por uma coisa. Põe triste nisso, Laura Bezerra. Cláudia Rieira, o golpe do golpe, o golpe dentro do golpe. Não, é o capítulo final do golpe, né, Cláudia? Maria Biscoeiro, tudo armado com a Globo, para a coletiva de hoje, tudo armado, Maria disse. Neuza Vitória Galhardo, precisamos de orientação sobre a forma de como nós, povo, temos que resistir. Eu acho que a gente tem que resistir democraticamente, temos que ir para as ruas, temos que falar com a pessoa, temos que fazer atos públicos, temos que exigir, temos que ir para a rua. Eu escrevi essa semana, temos que ir para a rua em defesa, não do Lula, tem que defender o Lula, mas não em defesa do Lula, em defesa da democracia. Temos que ir para a rua e falar, olha, um líder político, nosso ex-presidente, sofreu uma acusação muito grave, não há provas que sustentem, e a acusação, fazer todo aquele ciclo, convocar uma coletiva, os portais tomados por aquelas fotos imensas. Gente, peraí, eu vou falar uma coisa para vocês. Anteontem caçaram Cunha? Anteontem caçaram o Eduardo Cunha. Contra ele tem provas inquestionáveis de que ele tem conta não declarada na justiça, com milhões de reais que não tem origem. As provas contra o Cunha transbordam, elas nos afogam, nós estamos nos afogando com o mar de excrementos que são as provas contra o Cunha. Alguém fez sobre a cassação desse homem o circo que fizeram diante de uma ilação contra o presidente Lula? É isso que eu pergunto para vocês. Tem cabimento uma coisa dessa? É estarrecedor, sabe? É estarrecedor. Neuza Vitório Galera, precisamos de orientação sobre a forma como nós, povo, temos que resistir. Neuza, nós temos que ocupar as ruas. Temos que ocupar as ruas. Temos que, como povo, protestar pacificamente. Não podemos quebrar nada. Não podemos fazer. Temos que ir como nós temos ido, pacificamente, mostrar para as pessoas que o Brasil não aceita. E temos que dizer, estamos aqui pelo presidente Lula, pelo que estão fazendo com o presidente Lula, mas não pelo presidente Lula, é pela democracia. Porque se eles fazem isso com o ex-presidente da República, apoiado por milhões e milhões e milhões, dezenas e dezenas de milhões de brasileiros, o que eles não vão fazer com você e comigo, com você, com o nosso vizinho? Entende? Então é isso, é assim que nós vamos resistir. Medo de 2018, Valquíria? Não tem que ter medo, a vida requer coragem. Eleição, será? Acho que ela está com medo da eleição. Não, de não ter eleição? De não ter eleição, talvez? Não, eu não acredito. Eles não vão instalar uma ditadura formal no Brasil, eles vão tentar disfarçar a ditadura. Sônia Mendonça, eles golpistas estão fora da lei. José Augusto, a denúncia é delirante. Delirante, totalmente delirante. Não tem cabimento aquela denúncia. Silvânia Soares, a justiça tucana. Meu amigo e governador Flávio Dino, do PCdoB, luta pelo fim da oligarquia Sarney no Brasil. Alexandre, o roteiro já estava pronto. Afonso Braga, na realidade o roteiro já estava pronto e, pelo que parece, vai responder pelo infeliz domínio do fato. Não,
Que domínio do fato? O Lula não pode responder, nem a teoria do domínio do fato. O Afonso Braga está dizendo que a teoria do domínio do fato poderia ser usada contra o Lula. Não pode, porque o Lula não era mais agente público. Nem a teoria, eles não têm como usar a teoria do domínio do fato contra o Lula, porque para isso o Lula teria que dominar o fato. O que é o domínio do fato? É que o Lula tem que ser ainda o presidente da República na época de alguns fatos, para que ele fosse responsabilizado pelo que aconteceu. E o Lula não era. O Lula não era o presidente mais, então eles não têm como usar isso. Mas uma coisa eles vão fazer. Meus amigos, olha, eu acho que eu já falei demais, falei mais do que eu devia talvez, mas eu só não queria deixar passar em branco esse momento triste aí, de dizer para vocês a minha opinião e pedir a vocês que leiam atentamente esse post que eu acabei de publicar, que mostra o absurdo que é a denúncia que foi feita contra o Lula hoje. O Lula está sendo responsabilizado por um roubo de 40 bilhões de reais e como prova disso eles dão imóveis que ele teria recebido para ter cometido um roubo desse tamanho, que todos juntos não são nem 2 milhões de reais, gente. O homem tem renda para isso, ele foi presidente da República. Isso é ridículo, não tem mais nenhuma outra prova. Eu vi os procuradores falando que a cozinha do triplex do Lula, Felipe, Meire, Eduardo, que a cozinha do triplex do Lula era uma prova de um roubo de 42 bilhões de reais. Meu Deus. Olha, eu agradeço muito. Eu coloquei o link do post aí nos comentários, tá, Edu? Tá, a Meire colocou o link do post que eu estou me referindo aí nos comentários. Quem quiser ler, procura. E, gente, vamos lutar, vamos pra rua, tá? Eu tô com vocês e vamos estar aqui ainda essa semana. Eu volto numa live aí pra gente conversar um pouco, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e obrigado pela atenção.